Uma expressão derivada do jogo de pôquer que se popularizou é pagar para ver. Ela se refere ao indivíduo que arrisca para saber se sua dúvida vai se confirmar ou não. É uma jogada ousada, pois geralmente estão envolvidas grandes perdas. Alguns trazem esta filosofia para a vida. Existem situações para as quais não há certeza dos resultados, mas os apostadores decidem continuar em seu caminho e pagam para ver o que acontecerá no final. Mas sabe, a vida não é um jogo. Existem riscos que não valem a pena ser corridos. Este é justamente o pensamento que podemos extrair do último capítulo do livro de Jeremias. O capítulo 52 de seu livro é muito semelhante ao capítulo 25 do livro de 2 Reis. Ele tem um caráter histórico e reproduz detalhes da queda de Jerusalém e o cativeiro de Judá. A provável razão deste capítulo encerrar o livro de Jeremias é que ele atesta que os anúncios do profeta realmente se cumpriram. A partir do verso 4, lemos o trágico fim de Jerusalém. Sucedeu que, em o 9º ano do reinado de Zedequias, aos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor. A cidade ficou sitiada até o 10º ano do rei Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada de fome, e não havia pão para o povo da terra, então a cidade foi arrombada. E todos os homens de guerra fugiram e saíram de noite pelo caminho da porta que está entre os 2 muros perto do jardim do rei, a despeito de os caldeus se acharem contra a cidade em redor, e se foram pelo caminho da campina. Porém o exército dos caldeus perseguiu o rei Zedequias e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o exército deste se dispersou e o abandonou. Interessante pensar que cada detalhe que aconteceu na destruição de Jerusalém foi anunciado antes pelo profeta Jeremias. Provavelmente, enquanto tudo se cumpria, um sentimento que tomava conta do povo era: nós fomos avisados. Mas agora já era tarde demais. Somente diante das profecias se cumprindo é que o povo creu que elas eram verdadeiras. Mesmo apesar de todos os avisos, eles arriscaram a vida ignorando os alertas de Deus. Será que não podemos correr o mesmo risco hoje? Profecias anunciam o fim de tudo, e muitos pagam para ver se elas estão certas ou não.